diferença entre ateu e agnóstico. Ateu não acredita em Deus e nega a sua existência, enquanto agnóstico afirma que ele ou eles podem ou não existir, mas nós não somos capazes de saber com certeza. As duas palavras têm origem interessante. Em ateu, o a é um preposto em grego que significa não. O teu significa Deus, ou seja, nega a Deus. Já a palavra agnóstico, em grego, significa desconhecido. Agnóstico é todo aquele que não conhece Deus. A pessoa não nega nem afirma a sua existência. Ascensão e queda da distopia adolescente. No ano de 2008, houve uma explosão de gênero literário de ficção distópica, voltados principalmente ao público adolescente. Essa explosão em popularidade durou até 2015, com franquias como Jogos Vorazes, Divergente e Maze Runner. Durante esse período, esse gênero literário era basicamente o gênero definitivo para o público jovem adulto, vendendo milhões de cópias. Porém, em meados de 2016, o gênero foi aos poucos perdendo popularidade e ficando de escanteio. 2008, no entanto, não foi a primeira vez que obras sobre o futuro distópico aparecem. No passado, obras como Fahrenheit 451, 1984 e Laranja Mecânica surgiram como reflexo dos medos e incertezas do pós-guerra e da ascensão do fascismo. Uma grande diferença é que nessas obras distópicas do passado, essas obras eram voltadas principalmente ao público adulto. Nos anos 60 e 70 não houveram grandes mudanças no gênero distópico, mas vale mencionar o livro de Stephen King, The Long Walk, publicado em 1979, inspirou em partes a trama de Jogos Vorazes. Nos anos 80, houve uma guinada na publicação de livros ao público mais jovem, com temas como apocalipse nuclear surgindo refletindo as animosidades da Guerra Fria. Nos anos 90 e começo dos 2000, livros como a trilogia O Doador, Bonnie, O Mundo Termina Aqui e Shade Children começam a formar o que seria o nicho de ficção distópica adolescente moderno, com temas mais relevantes a este público. Em 2008, o gênero de ficção distópica para jovens adultos mudaria para sempre com o lançamento de Jogos Vorazes. Apesar de não ter sido o primeiro do gênero ou o primeiro a ter um personagem feminino como principal, o livro foi o primeiro a levar o gênero para a mídia de forma massiva. A história de Jogos Vorazes tem paralelos com outras obras, como mencionado anteriormente, do Long Walk de Stephen King, mas principalmente com o mangá de Koichi Takami, Battle Royale. As extremas similaridades com esse último levaram a Suzanne Collins, a autora de Jogos Vorazes, a ser acusada de plágio algumas vezes. A história de Jogos Vorazes se foca em um futuro no qual os Estados Unidos são controlados por um governo autoritário e o país é dividido em distritos, cada um responsável pela produção de certos bens de consumo, com a capital rica ao centro. Uma vez por ano, um garoto e garota de cada distrito é escolhido como tributo para participar dos jogos, no qual acontece uma disputa mortal televisionada para todo o país. Katniss Everdeen se candidata no lugar de sua irmã mais nova e aos poucos vai se tornando um símbolo revolucionário para os distritos. Segundo a autora, uma grande inspiração foi o mito de Teseu e Minotauro, no qual o monarca sacrificava cidadãos para puni-los em um labirinto, e também nos gladiadores romanos. A adaptação para o cinema ficou pronta em 2011. A hype do filme levou ao aumento na compra de livros, especialmente com o público feminino. O filme fez mais de 400 milhões apenas na primeira semana. A adaptação para as telas teve que contar com muitas coisas, como cortes, para manter o filme com a classificação PG-13. Com o sucesso do primeiro filme, houve uma corrida para produzir mais continuações. Consequentemente, isso levou a uma pequena queda na qualidade. Em sua conclusão, Jogos Vorazes dividiu o conteúdo do último livro em 2 filmes. De acordo com muitos críticos, isso foi algo desnecessário. Apesar de não ter sido um completo fracasso, o término da série foi um pouco fraco, fazendo com que muitas pessoas perdessem o interesse pelo gênero. No entanto, o gênero distopia para jovens adultos ainda era uma fórmula de muito sucesso, o que levou a muitos imitadores, com exceção de Divergente. Nenhum dessas franquias alcançou sucesso parecido com o de Jogos Vorazes. As premissas para a distopia foram ficando cada vez mais absurdas e menos críveis. Também houve uma supervalorização da estética distópica acima da mensagem. Uma trope comum em algumas dessas obras pós-Jogos Vorazes é a presença de pessoas com poderes psíquicos ou habilidades sobre-humanas, tirando um pouco o processo da pessoa comum, passando por um arco de treinamento e desenvolvimento, e sendo especial apenas por ser. Mas o golpe final no gênero de ficção distópica para o público adolescente foi a crescente animosidade política e ascensão da extrema-direita. De repente não era mais divertido olhar para uma obra de ficção que te lembra o tempo todo do mundo real. Com a compreensão de que certos problemas são sistêmicos e impossíveis de resolver apenas com uma flecha na cabeça de um tirano, o gênero agora permanece praticamente dormente.
Nasceu em Duas Barras, no interior fluminense, filho de lavradores. Tem uma relação forte com Vila Isabel, o que lhe deu sua alcunha. Compositor e intérprete, tem como repertório Mulheres, Canta, Canta Minha Gente e Pequeno Burguês. Quem é o artista nacional? Martinho da Vila, o professor! Diableiro é uma série de fantasia urbana e terror que se passa na cidade do México, usando elementos da mitologia judaico-cristã mesclado com as religiões e mitologias indígenas mexicanas. A série de 2 temporadas conta a história de um grupo de pessoas que se unem para caçar demônios e resolver o caso de desaparecimento de uma criança. Quando o padre Ramiro Ventura descobre que tinha uma filha antes de se dedicar ao celibato, ele decide procurar por ela, mas a polícia não consegue ajudá-lo. Sua sorte muda quando este conhece Elvis Infante e sua irmã, Quieta Infante, que revelam que sua filha foi raptada por um demônio. Na sua busca, Ventura descobre que os anjos se cansaram da humanidade, deixando com que o mal possa vagar inimpedido pela Terra, e que para combater este mal, humanos portadores de conhecimento antigo e magia são treinados como diableiros para manter a raça humana segura. Contra seus inimigos, o grupo tem como principal aliado Nancy, uma mulher que possui o poder de trazer à tona um dos milhares de demônios que possui dentro de si para possuir seu corpo e lutar com força e agilidade sobre-humanas. A série foi criada por J.M. Cravioto e inspirada no livro El Diablo Me Obligou, de F.G. Hagenbeck. Por ser uma série relativamente curta, é possível ser pego na trama e maratonar, principalmente pela personalidade de seus personagens, que fogem bastante do clichê do herói vilão padrão hollywoodianos.